Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, com cada familiar, em mais esse dia, mais um dia abençoado, esta terça-feira que o Senhor preparou para que juntos nós estivéssemos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. O primeiro devocional do mês de maio, e que esse mês seja um mês muito abençoado, que você e sua família recebam as bênçãos do Senhor nesse mês de maio, recebam a prosperidade, a cura, a salvação, a libertação, que realmente o mês de maio seja um mês de vitórias na sua vida e da sua família. E hoje, nesta terça-feira, uma palavra de bênção, uma palavra abençoada para a sua vida e para a vida da sua família. Hoje, o tema deste devocional é o louvor de Davi e está no Salmo de número 138, no versículo 1. Então, nós vamos ler aqui, agora de início, apenas o versículo 1. E durante o devocional, alguns outros versículos nós teremos que fazer a leitura. Então, vamos ler o Salmo 138, versículo 1. Graças te dou de todo o meu coração. Diante dos deuses a ti, canto louvores. Algumas traduções dizem assim: graças te dou de todo o meu coração, diante dos poderosos, a ti cantos louvores. Aqui nós temos um salmo do rei Davi, aonde ele está dando graças, dando louvor a Deus pela fidelidade de Deus. Então nós vamos aprender hoje com o rei Davi como dar louvores, como dar graças a Deus. A palavra do Senhor diz que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então nós já sabemos que em tudo nós devemos agradecer, dar graças e louvar a Deus, por tudo. E quando nós falamos por tudo, quando a Bíblia se refere a dizer tudo, é tudo mesmo. Coisas boas, coisas ruins, em tudo nós devemos dar graças a Deus, em tudo nós devemos dar louvores e agradecer a Deus. E neste salmo, o salmo de número 138, nós vamos ver aqui, até o versículo 8, que o rei Davi, ele agradece a Deus, ele dá graças a Deus, ele louva a Deus pela fidelidade de Deus. E nós vamos verificar aqui os motivos pelos quais ele dá graças a Deus, ele louva a Deus. Então hoje o Senhor quer falar conosco, nos ensinando que nós temos que agradecer a Deus, temos que louvá-lo e como devemos fazer e o porquê nós devemos fazer. Então vamos aprender com o rei Davi hoje. Primeiro, Davi teve uma decisão. Ele decidiu agradecer a Deus. Ele decidiu dar graças a Deus e ele decidiu louvar a Deus. Então nós temos que ter a decisão de louvar a Deus. A decisão de dar graças a Deus. É uma decisão que cabe a mim e cabe a você. Não cabe a mais ninguém. Cabe apenas a cada um de nós. Foi o que o Davi fez. Ele decidiu dar graças a Deus. E ele decidiu louvar a quem? A Deus. Lá no versículo que nós lemos fala, graças te dou. E ele está falando a quem? A Deus. Graças te dou de todo o meu coração. Então ele diz a Deus, eu decidi dar graças a Deus. Então nós também temos que fazer como o rei Davi. Decidir, dar graças, agradecer, louvar a Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que cuida de nós, da nossa família, de nossos bens, de nossos animais, todos os dias de nossa vida. Segundo ponto da decisão do rei Davi, ele decidiu louvar a Deus de todo o coração. Graças te dou, diz aqui o versículo 1, de todo o meu coração. Então nós temos que tomar a decisão de louvar a Deus, de agradecer a Deus, mas não é de qualquer forma, é de todo o nosso coração. Inclusive, não domingo agora, esse que passou, mas no anterior, no retrasado,
Nós tivemos lá na igreja um culto muito abençoado, que esse domingo passado agora, que foi o primeiro domingo de maio, foi o culto de ceia. Mas no último domingo de abril, nós tivemos ali uma mensagem muito abençoada pelo jovem Natanael, aonde Deus falou por intermédio dele conosco, falando que tudo que nós temos que fazer de todo o nosso coração. E é exatamente isso que Deus reafirma hoje aqui conosco, neste devocional, no primeiro devocional de maio. Olha que coisa interessante. Na última mensagem do mês de abril, Deus quis falar conosco, através do jovem Natanael lá no culto, que temos que fazer tudo de todo o nosso coração. E hoje, na primeira mensagem aqui no devocional do mês de maio, Deus reafirma isso, que temos que adorá-lo, que agradecê-lo de todo o nosso coração. Como o rei Davi fez. A decisão que ele tomou de adorá-lo, agradecer a Deus, foi de todo o coração. Então nós também temos que adorar e agradecer a Deus e louvá-lo de todo o nosso coração. Mas a decisão do rei Davi de louvar a Deus de todo o coração também foi uma decisão na presença dos poderosos. Aqui fala diante dos deuses com D minúsculo, porque o único Deus verdadeiro é Deus e é o único que se escreve com D maiúsculo. Então esses deuses aqui em algumas traduções é com D minúsculo e algumas traduções fala dos poderosos. Ou seja, o que significa isso? Não importa na presença de quem quer que seja, ele decidiu louvar e agradecer a Deus. E nós, da mesma forma, temos que decidir como Davi. Não importa na frente e na presença de quem quer que seja, temos que tomar a decisão de louvar e agradecer a Deus. Agora, nós aprendemos com Davi a decisão e como temos que fazer. Agora vamos aprender com Davi por que louvar a Deus. Davi louva a Deus por causa da misericórdia de Deus. Olha o versículo 2. Inclino-me para o teu santo templo e louvo o teu nome pela tua benignidade. E algumas traduções falam pela tua misericórdia. Então ele decidiu adorar e louvar a Deus pela benignidade, pela misericórdia de Deus. E nós também temos que adorá-lo, louvá-lo pela misericórdia de Deus, pela benignidade de Deus. Mas o rei Davi também decidiu louvá-lo e adorá-lo porque Deus ouvia e ouviu a sua oração. Isso está no versículo 3. No dia em que eu clamei, atendeste-me. Ou seja, Davi orava ao Senhor e ele ouvia o clamor de Davi e o atendia. E nós, da mesma forma, nós oramos e Deus nos atende. E por isso, porque Ele ouve as nossas orações, nós também temos que adorá-lo, que agradecê-lo e que louvá-lo. Mas Davi também, ele decidiu louvar e agradecer e adorá-lo e louvar, por quê? Porque Deus era atento para os humildes. E onde está isso, pastora Cláudia? Está lá no versículo 6. Ainda que o Senhor é excelso, grande e poderoso, isso que é excelso, contudo atenta para o humilde. Deus é poderoso, é superior a tudo, a todos, é grandioso, mas mesmo assim ele atenta, ele dá ouvidos, atenção aos humildes. E esse é o motivo pelo qual o rei Davi adorava e louvava a Deus. E esse é o motivo pelo qual nós temos que render graças, adorar e louvar a Deus também. Mas ainda tem mais um motivo pelo qual o rei Davi adorou e louvou a Deus, que está no versículo 7. É porque o Deus maravilhoso, nosso Deus todo-poderoso, ele livrou Davi no meio da tribulação e nos livra também no meio da tribulação. Lá no versículo 7. Embora eu ande no meio da angústia, tu me vivificas. Contra a ira dos meus inimigos, estendestes a tua mão e a tua destra me salva. Olha que versículo abençoado e maravilhoso. Deus livrava Davi no meio da tribulação e ele continua sendo o mesmo Deus, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E também vai te livrar no meio da tribulação. E por isso nós temos que dar graças a Deus e o louvar.
E o último motivo que nós aprendemos aqui com o rei Davi, o porquê temos que louvar e agradecer a Deus, está no versículo 8. O Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. É porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Lembre-se que algumas traduções falam em benignidade e outras falam em misericórdia. Então, o motivo que nós temos que adorar e louvar a Deus é porque a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Então, olha só, nós aprendemos hoje aqui com o rei Davi o porquê de louvar e adorar a Deus e como fazer isso, a decisão de fazer isso. Então, amados, cabe somente a nós, a nossa decisão. Nós temos que tomar essa decisão de louvar e agradecer a Deus. Estaremos obedecendo, porque a palavra diz que em tudo nós devemos dar graças. Já sabemos o motivo também do porquê dar graças e louvar a Deus. E realmente Deus merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a gratidão de nossa parte. Porque Ele é fiel, está conosco e nos abençoa em cada momento, em cada segundo de nossas vidas. Então vamos fazer como o rei Davi. Vamos adorar e louvar ao Senhor em todo momento da nossa vida e sermos abençoados, assim como o rei Davi também foi. Que o Espírito Santo tenha falado poderosamente a sua vida, a sua mente, ao seu coração nesta terça-feira, nesse primeiro devocional do mês de maio. Feche os olhos agora, eu quero orar com você. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por mais um dia em que estamos aqui na Tua presença, aprendendo com o Senhor. Obrigada por esse primeiro devocional do mês de maio. Queremos lhe pedir, ó Deus, que abençoe o nosso mês de maio. Que seja um mês de cura, de salvação, de libertação, de bênçãos e promessas do Senhor sendo derramadas sobre nossa vida e de nossa família. Continua abençoando nossa terça-feira, nossa noite que logo mais virá, todo o restante da nossa semana, que seja uma semana de bênçãos e vitórias e livramentos do Senhor. Que o Senhor esteja conosco, nos cobrindo com teu sangue e colocando os anjos acampados ao nosso redor e de nossa família. Abençoa também os nossos animais, abençoa os nossos bens e fica conosco cada dia mais nos ensinando, Pai. E que nós possamos ser grandes aprendizes do Senhor para que possamos ouvir, aprender, praticar para sermos abençoados pelo Senhor. Muito obrigada, é em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amados, uma alegria, um privilégio começar mais um mês aqui com vocês, estudando a palavra do Senhor. Na próxima quinta-feira, mais um devocional, mais alguns minutos em que estaremos juntos, meditando na palavra do Senhor. Fiquem com meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e eu espero você na próxima quinta-feira para mais uma palavra abençoada vinda diretamente do Senhor ao nosso coração. Até quinta, em nome dele.